Segundo consta na mídia, não assisti pessoalmente, Lula, PT sonda economista liberal para dar um perfil centrista a Lula. Saiba quem é. Bem, eu não quero saber quem é. Não me interessa, porque quando a gente fala um economista liberal, na realidade, fala-se de um economista neoliberal. Me dá muita tristeza ouvir isso, porque eu queria participar de um jogo político onde um economista fosse colocado no seu lugar. Um economista, para mim, é um contador de luxo. Por mais que isso possa ferir alguém, não seria ferir, porque é o meu modo de falar. Seria um upgrade de um contador. Contador é uma categoria de profissionais que merece o maior respeito. Né? São eles que fazem os balanços das empresas, são eles que preparam tudo isso aí. E hoje, por incrível que pareça, a política nossa orbita em torno de um economista. Então, o Lula, para ser palatável, aquele discurso que ele faz para o povo, que ele fala para o povão, aquilo tudo é arroz de festa. O que é importante é o que ele vai falar para o mercado. Porque quem decide o Brasil, quem decide o mundo é o mercado. É a Bovespa, é a Boivespa, é o sistema financeiro, é o rentismo, é o FMI, é a meta de inflação. O que é meta de inflação? O que vem a ser inflação? Eu quero perguntar para vocês o que vem a ser inflação. Eu que vivi num país onde chegava a ter 87% ao mês de inflação e vivíamos melhor do que hoje. Eu vivi essa época. Vivi como adulto, criando filhos, pagando escola, pagando contas. Era ruim para quem ganhava pouco? Era. Mas pior ainda é você não ter inflação nenhuma e ter uma população com 25 milhões de pessoas que não ganham nada. Não tem salário no final do mês. A gente parece que fica falando de Nárnia. A gente parece que não está falando do povo brasileiro. Parece que a gente não está falando do irmão, do cara que mora ao lado, da vida que nós vamos ter. Comportamos-nos todos como se fôssemos de classe média alta, abastados, que ninguém tivesse necessidade. E o pior de tudo é que o povo que faz parte disso tudo, ele mesmo tem uma dissonância cognitiva disso. Ele se mantém longe e alheio a tudo isso. Ele não para pensar quem é a vítima disso tudo. O que está acontecendo à sua volta. E muita gente de esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita no Brasil é tudo uma farsa. Nós estamos vivendo uma grande farsa. O Brasil é o que acontece na América Latina. Para onde for o Brasil, a América Latina vai. Para onde for o Brasil, a Iberoamérica vai. Isso daí é claro. E tudo que acontece como ensaio na América do Sul vai acontecer no Brasil. Foram no Paraguai, deram um golpe, mandaram sem nenhum tipo de pudor a terrorista, a embaixadora terrorista de lá para cá, colocaram no Brasil e logo vieram as manifestações. O enredo é tão manjado, que parece aquelas novelas mexicanas que a gente ri de tarde. A gente ri da novela mexicana que passa no SBT, mas a gente é capaz de rir da nossa vida, como somos previsíveis, como todo o processo é previsível, como as iscas são jogadas e os bagres africanos voam em cima dele e engordam. Hoje, temos um Lula anticíclico, um Lula que aparece do nada, da boa vontade de um STF, que, igual a bela adormecida, acorda de um sono de 5 anos, perguntando onde está todo mundo. Eles só não se perguntaram nesses 5 anos aonde estão as benesses que caíram no bolso deles. A grana farta, a mamata,
o dinheiro fácil, o apadrinhamento, as portas que se abrem, como a esposa do Dias Toffoli, que já era um advogado de porta de corredor de sindicato, um advogado de porta de cadeia, vira ministro, e a sua esposa hoje é um dos grandes quadros do direito nacional, graças exatamente ao efeito do filho do Jair Bolsonaro, o menorzinho que já consegue ganhar presentinhos. Já está aí no mercado. Esse STF acorda de um sono profundo. Quem sou, aonde estou, de onde vim, a filosofia básica do que segue o ser humano, a estrutura da filosofia do ser humano, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, parece que acometeu o STF de uma vez por toda. E como acometeu de uma forma favorável em algum momento, em algum ponto, ao Lula, a nossa esquerdopatia nacional, a lulopatia, apagou tudo. Todo mundo virou apaixonado pela Globo. Fizeram o grande baile. Me desculpem aí os identitários, aqueles que acham que a gente não pode falar nada. Eu acho que eu posso falar o que eu bem entender. Estou pouco me lixando. Né? O que deu a impressão que fizeram o grande baile do Alzheimer, aonde simplesmente todo mundo abraçado com William Bonner, comemorando com os marinhos, o Lula é nosso. Ninguém segura a gente, ninguém segura Lula. E aquele papo que o Requião falava do Zé Dirceu, que um dia disse para ele: calma, Requião, nós não precisamos fazer uma TV no Brasil. Nós já temos uma, é a TV Globo. Todo mundo ficou revoltado, porque lembro eu que há um par de anos atrás todo mundo queria tacar fogo na Globo. O William Bonner batia no Lula, mas batia com uma sutileza muito boa, um processo muito bonito, porque a Globo, ao mesmo tempo, bancou várias e várias pesquisas onde o Lula começa a aparecer dominando o cenário. Eis que o Lula entra dentro do processo da Lava Jato com menos de 15% de aprovação. E no desenrolar disso tudo, numa operação ambidestra, numa operação a duas mãos, numa operação cobra de duas cabeças, batiam no Lula de um lado, chamando de ladrão, e do outro lado insuflavam o Lula. E o Lula cresceu de um lado, cresceu de outro, foi preso, saiu fora do processo, e nós tivemos um esquema paraguaio no Brasil, e é o que teve na Bolívia ontem, pode acontecer hoje aqui. Perguntas são feitas aqui, nós vamos responder perguntas. Uma delas é o seguinte: Bolsonaro e sua família podem ir em cana? Podem. Aí ele esquece. Vai em cana, vai indo e vai. Vai todo mundo em cana. Eu já preconizei isso aí. Eu já falei que o Bolsonaro tem uma saída, é uma só. Se ele não ir por essa saída, e ele não irá, se ele não for por essa saída, ele não irá, o destino de Bolsonaro é ir para a cadeia, pagar os pecados do que o sistema financeiro vai roubar nosso, vai ficar com ele. Isso daí volta a uma velha historinha que eu falei uma vez. Bolsonaro é muito menos importante para a história do que pensam os bolsonaristas ou essas pessoas que estão aí. Bolsonaro está longe de criar uma corrente, é um momento, é um fenômeno. Dizem que vou contar uma historinha aqui para a gente abrir dar uma lida aí, ver algumas perguntas e agradecer as pessoas também. Diz que um rei, um soberano, poderoso, tudo pode, dono do seu reino, chega e pergunta, fala assim: eu quero uma coisa. Chamou os astrólogos, ele era muito temente a essas coisas, esse esoterismo, e ele mantinha uma turma de astrólogos, deviam ser 11, mais ou menos, vamos dizer, 11 astrólogos, regiamente pagos, ganhando do bom e do melhor, vivendo como nababos e pouco produzindo, ou nada produzindo. E ele chega para esses 11 nababos e fala para eles: eu quero inverter tudo.
Eu cansei que o norte seja no norte, o sul seja no sul, o leste no leste, o oeste no oeste. Eu quero tudo ao contrário. E eu dou 30 dias. E se em 30 dias isso não acontecer, você já sabe o que vai acontecer. E eles sabiam que ia acontecer. No mínimo, iam perder tudo. E os dias vão passando, e a solução não aparece. E no dia fatídico, estão os 11 lá postados no trono, ao lado do rei, e mandam um escravo trazer uma rosa dos ventos. E o escravo traz um estandarte com a rosa dos ventos. E no meio do caminho, ele já sem solução, sem saber o que fazer, esse escravo tropeça no chão, tropeça no tapete, cai, e quando cai, pega o estandarte da rosa dos ventos de ponta cabeça. Um catucou o outro, outro catucou o outro. Falou assim, nós não tínhamos pensado nisso. Era só virar a rosa dos ventos de cabeça para baixo, que estava tudo solucionado. E o escravo, naquele infeliz tombo, acabou trazendo a solução. Quando o escravo chega perto, e eles chegam para o rei e falam assim, majestade, aqui está. O norte está no sul, o sul está no norte, o leste está no oeste, nós invertemos tudo, como o senhor pediu. Ele olhou para eles e falou assim, vocês são magníficos, vocês são maravilhosos, vocês é o melhor que eu tenho aqui. Muito obrigado. E deu aumento para todos eles. E todos foram felizes para sempre. Menos o escravo, que foi decapitado para aprender a não derrubar nada no caminho, que sirva de exemplo para os outros. Por incrível que pareça, nessa história todinha, o escravo é o Bolsonaro, como a escrava era a Yannis. É ela que está presa. É o Bolsonaro que está carregando o estandarte, jogou ele no chão e pode ter apresentado a solução para salvar um novo governo, uma nova situação, onde tudo vai permanecer e só ele, que foi o causador de tudo, vai perder a cabeça. Por isso que eu falo, se continuar dessa forma, vai todo mundo em cana, porque o que aconteceu na Bolívia vai acontecer aqui. Não tenha dúvida. Por quê? Porque é um produto de exportação para a América Latina, para a Iberoamérica. Desde que os militares colocados na década de 60 viraram nacionalistas e criaram problemas para os Estados Unidos. No Brasil, isso aconteceu com os 3 gaúchos, com Arthur da Costa e Silva, com Médici e com Geisel, com esses 3 que foram o maior problema para os Estados Unidos. Eles deram um golpe, tomaram o golpe de volta e notaram que esses caras tomaram o poder para si. A grande tragédia do Brasil foram os 2 choques do petróleo. E eles que não bateram o pé no chão e mantiveram a ditadura por mais 20 anos. Mas não tinha mais como segurar, porque os Estados Unidos já tinham soltado com seu deep state, o norte atlantista, a OTAN, já tinha feito o que eles fizeram desde 64. Em 64 eles deram os golpes, deram golpe aqui antes, deram na Argentina. Perón é outro que não teve peito, frouxo, porque o homem da casa era Evita, não era ele. Se você acha que eu falo mal da Dilma porque eu estou sendo misógino, na Argentina era o contrário. Quem tinha peito era Evita. O homem da casa era Evita. Perón era frouxo, e foi frouxo. E por isso caiu. E por isso a Argentina deixou de ser um dos países, um dos principais países do mundo, com um nível de riqueza per capita maior que os Estados Unidos, hoje ser um país miserável. Isso nasceu lá atrás. E aqui a gente entra nesse processo, 64. Os militares dão a volta, fazem um governo nacionalista, começam a criar problema para os Estados Unidos. Aí depois vem inflação, hiperinflação, queda dos governos militares, combate à hiperinflação, programas mágicos como o Austral, como o Real, como todos eles, e depois entrega de todas as empresas da América do Sul para grupos rentistas
estrangeiros, quer seja com Menem, quer seja com FHC, quer seja depois com amenizada, com a válvula de pressão, com alívio, e depois com o recrudescimento de toda essa direita, e tudo se repete como uma grande farsa. Quero eu saber e perguntar aqui, sem colocar o dedo na ferida, sem atacar ninguém, se nós estamos caminhando para mais uma farsa, para mais uma válvula de alívio, ou realmente estamos caminhando para algo maior e melhor. É essa pergunta que eu tenho para fazer